Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Não pude ficar com vocês na escola hoje, mas de casa mesmo, nós vamos trabalhando o nosso conteúdo e vai dar certo também, ok? É uma atividade, a gente vai fazer ela de forma assíncrona, mas é quase ao vivo, né? Eu estou aqui, vocês aí também e, e a gente dá sequência no nosso conteúdo. Nas aulas passadas, nosso foco era o pensamento computacional, certo? Agora nós vamos mudar para o raciocínio lógico, ou seja, estamos construindo, né, uma trilha, tudo interligado, né? É importante ter aprendido o que é o pensamento computacional, como utilizar, para que a gente possa ir adiante, tá bom? Falando agora em raciocínio lógico, vamos só lembrar também um pouquinho do que falamos nas aulas anteriores. Lembra? Nós falamos lá, tinha um videozinho que eu passei para vocês, depois vocês anotaram alguns conceitos sobre a lógica aristotélica. Todo mundo lembra? Força aí na memória. A lógica aristotélica tem como objetivo estudar a relação do pensamento com a verdade. Ó, muito interessante essa afirmação. Repara aí, ó, estudar o pensamento em relação à verdade. Fica com isso na cabeça porque vai ser importante para a gente, tá? Todos esses conceitos que aparecerem aqui no vídeo, se você puder anotar no seu caderno, é bom. São conceitos interessantes que quando você estiver trabalhando, resolvendo um exercício, é bom você lembrar desses conceitos. Então, olha só, continuando nessa definição, podemos defini-la como uma ferramenta para analisar se os argumentos utilizados nas premissas levam a uma conclusão coerente, né? Estamos falando muito nisso aí no pensamento computacional, que as coisas têm que ser coerentes, simples, direta, tá vendo? Que é tudo interligado para a gente. Então, chegamos aqui na principal parte dessa definição para a gente, ó, da lógica aristotélica. Lembra lá no vídeo, falava que ela foi passando por diversas evoluções, vários pesquisadores, pensadores foram trabalhando a lógica, depois ela passou a fazer parte da matemática, e aí chega aqui para a gente, ó, nesse conceito importantíssimo. Aristóteles define que o fundamento da lógica é a proposição. Eu grifei a palavra proposição porque nós nunca podemos confundir essa palavra com preposição, tá? Preposição você estuda lá em linguagens, é outra coisa. Aqui nós estamos falando em proposição. Vamos definir o que é uma proposição? Então, olha só. Começando oficialmente o nosso conteúdo de lógica matemática agora. É o que vamos estudar nas próximas aulas. Então, nós temos, ó, proposição. É toda frase declarativa, ela pode ser afirmativa ou negativa, precisa ter um sentido completo, tá bom? E para essa frase, dentro de um contexto qualquer, né, que a gente esteja utilizando, eu preciso ser capaz de atribuir para ela um valor verdadeiro ou falso, tá? Essa é a definição de proposição. Então, pausa o vídeo, anota no seu caderno, porque essa definição é muito importante. É uma frase declarativa, afirmativa ou negativa, de sentido completo, a qual se pode atribuir, dentro de um certo contexto, somente um de dois valores lógicos possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso, tá bom? Isso é a nossa proposição. Então, olha só aqui alguns exemplos. Caio é médico. Tá, é uma afirmação, ela pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Caio é médico. Tá. Não conheço o Caio, não sei quem é, nem faz diferença para mim. Mas se ele for médico, verdadeiro. Se ele não for médico, falso. Então é uma proposição, tá bom? Renato não é pintor. Ok, também é uma frase que eu posso analisar ela e ver se é verdadeiro ou falso. Ah, também não conheço o Renato, não faz diferença, mas vamos supor que eu chegue ali e tem um Renato lá e ele é pintor.
Então quer dizer que essa frase aqui, essa proposição seria falsa, né? Já que ele seria mesmo um pintor. Mas eu chego ali e conheço o Renato e ele realmente não é pintor. Então, seria verdadeiro essa proposição. Fabrício nasceu em 1874. Ok, é uma outra frase declarativa, ela é afirmativa, né? Está afirmando algo. Posso classificar como verdadeiro ou falso? Posso. Se ele realmente nasceu nesse ano, será verdadeira. Se não, se foi em outro ano qualquer, será falso. Mas pegou mais ou menos? Esses são os exemplos, tá? Para o que é uma proposição. Vamos passar aqui então. Agora nós precisamos dividir. Existem proposições simples e existem proposições compostas. Esses exemplos que eu mostrei agora são proposições simples. Ela é uma frase declarativa, afirmativa ou negativa, constituída basicamente por um sujeito e um predicado. Olha que legal, hein? Tá vendo? Tem que estudar português para ser programador. A gente tem que saber o que é sujeito e o que é predicado. Mas então vamos lá. Ó. Proposição simples, mais alguns exemplos. Marcelo é professor. É uma proposição simples, né? Só tem aí o Marcelo, fala o que ele é, eu consigo classificar como verdadeiro ou falso, sem problema. Proposição simples. Fabrício não é maluco. Também, né? Da mesma forma. Tem um sujeito, tem um predicado, eu posso classificar como verdadeiro ou falso. É uma proposição simples. Regina é escritora. Também extremamente simples, né? Tem ali o sujeito, que é a Regina, fala se ela é escritora, se ela não é escritora. Se for, verdadeiro. Se não for, falso. Também é uma proposição, tá? Vamos agora entrar na parte da proposição composta. Essa aqui é a que a gente vai utilizar com mais frequência no mundo da programação. Para quem é de DS, a gente trabalha muito com proposições compostas. Então, é toda frase declarativa, afirmativa ou negativa, formada pela ligação de duas ou mais proposições. Ok? Duas ou mais proposições. E elas são ligadas de que forma? Através de operadores lógicos. Esses operadores lógicos nós utilizamos na programação, nós vamos utilizar o tempo todo. Então, temos que ter esse conceito muito firme, né, bem definido na nossa cabeça. Vamos ver aqui um exemplo? Olha só. Regina é escritora e Caio é médico. Então, ó, Regina é escritora. Isso, isoladamente, é uma proposição, certo? E aí eu tenho Caio é médico. Isoladamente, se eu falar Caio é médico, também é uma proposição. E ligando as duas, eu tenho aqui ó, o conector E. Então, Regina é escritora e Caio é médico. Agora eu tenho uma proposição composta. Tudo bem? Eu vou deixar aqui agora para vocês um pequeno testezinho. São 5 ou 6 frases para você analisar se é ou não uma proposição. Então vamos lá, vamos testar o que aprendemos. Você vai analisar cada uma dessas letras, da letra A até a letra F, e ver, é uma proposição? Você vai ver se é ou se não é, se elas se encaixam nas definições que nós passamos agora. Se for uma proposição, aí você vai julgá-la. O que é julgar ela? Dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá bom? Então você vai olhar, letra A, 5 mais 3 igual a 7. Isso é uma proposição? Sim ou não? Se for, é verdadeiro ou é falso? Letra B, 3 é um número ímpar. É uma proposição? Se for uma proposição, você vai colocar sim. Se não for, não. E se for, aí você vai julgar. É verdadeira ou é falsa? Tá bom? Então, faça isso para todos até a letra F. Daqui mais alguns minutos, eu já posto a sequência da aula. O que vamos fazer na segunda parte, tá bom? Até daqui a pouquinho.